Boa noite, companheiros. Boa noite, Célia. Boa noite, Nivaldo. É com muita alegria, né, que mais uma segunda-feira estamos aqui para dar início a esse estudo do Livro dos Espíritos, dar continuidade, né, ao Livro dos Espíritos. E já estamos aí há aproximadamente uns 3 anos, né, Célia? Uns 3 anos. Porque a gente vai fazendo não só a leitura das perguntas, dos questionamentos de Kardec e das respostas dos espíritos. Mas a gente vai trazendo um pouco mais de entendimento dentro, evidentemente, das nossas possibilidades, dos nossos conhecimentos, né, Célia? Interpretar um pouco, trazendo um pouco dessas respostas, das perguntas, para hoje, para o nosso dia a dia. Porque esse livro, Célia, como todos os outros que Kardec nos trouxe, é um livro que a gente precisa dar continuidade sempre à leitura e ao estudo dele. Porque a cada momento que nós estamos passando nas nossas vidas, a gente vai tendo uma forma de interpretar aquelas questões, aqueles questionamentos e as respostas, e vamos aí nos acercando desse manancial, né, de compreensão do mundo espiritual, do nosso comportamento aqui, dessa necessidade de estarmos experienciando, muitas das vezes até passando por dificuldades. Por que isso? Nos questionamos, por que eu? Por que comigo? E aqui a gente tem as respostas. A doutrina espírita, ela é uma ciência e ela nos traz todas as respostas que a gente possa ter com relação aos porquês das nossas vidas, das nossas dificuldades. Então é sempre com muita alegria que a gente inicia nessas noites de segunda-feira esse estudo, porque ele é de uma possibilidade de nos fazermos evoluir muito grande. A possibilidade. A evolução, efetivamente, vai depender de cada um de nós. Então, nós vamos fazer a nossa prece para que a gente possa dar continuidade ao nosso estudo. Vamos agradecer a Deus, a esse nosso Pai Criador. Vamos agradecer a Jesus, esse irmão que esteve conosco e que nos deu a oportunidade de estarmos aqui, reencarnados, vivenciando todas as nossas dificuldades, mas de uma forma pedagógica, de uma forma consciente, para que a gente possa aprender. Então, sempre pedimos para que tenhamos esse entendimento, essa compreensão, essa serenidade necessária, para que possamos trazer essas dificuldades pelas quais passamos nas nossas vidas para a nossa evolução. E assim possamos galgar esse degrauzinho a mais que fará com que tenhamos a oportunidade de evoluirmos e buscarmos mundos, situações melhores. Que Jesus, então, nos abençoe, nos proteja sempre, que essa egrégora dos amigos espirituais, os coordenadores desse estudo, possa estar nos orientando, nos intuindo nos melhores pensamentos, nas melhores respostas para todos nós. Que assim seja, graças a Deus. Graças a Deus. Célia, como sempre fazemos, nós vamos colocar para vocês um panfletozinho, né? Com uma frase, e vamos fazer a nossa reflexão da noite. E a de hoje, vocês podem ler junto conosco, diz assim: às vezes, nos preocupamos tanto com o que precisamos que esquecemos de aproveitar o que já temos. E isso é para que a gente, para chamar a nossa atenção. Porque nesse mundo que a gente vive hoje, tão consumista, em que o tempo, a impressão que temos é que voa,
nós estamos sempre à procura, à busca de alguma coisa que nós achamos ainda não temos. Queremos, que nós mas queremos. ainda não temos. Então, vamos serenar um pouco. Vamos parar um pouquinho, tirar uns segundos no nosso dia e fazermos uma reflexão. Será que eu estou aproveitando? Eu estou curtindo? Eu estou... Tudo que eu já tenho? Todas as minhas conquistas? Será? É uma pergunta que a gente precisa se fazer e parar para pensar. Pensem, tudo que vocês já conseguiram, tudo que vocês já têm. O que mais eu preciso? Será que eu estou realmente aproveitando tudo isso? Ou eu estou gastando meu tempo todo só e pensando em ter algo que eu não tenho ainda? É uma questão que a gente tem que parar para pensar. Esse comportamento, essa preocupação em adquirirmos aquilo que ainda não temos, é muito comum em todos nós. É muito comum. E muitas das vezes a gente se surpreende achando entre aspas, alguma coisa dentro da nossa casa que nós nem sabíamos que tínhamos. Mas é porque a gente... eu quero aquilo e eu vou me empenhar para que... E eu esqueço de aproveitar exatamente aquilo que eu tenho dentro de casa. E aí a gente para e pensa que isso tudo, materialmente falando, a gente não se preocupa em ter algo que nós ainda não temos espiritualmente. E que seria ótimo, né? E que seria ótimo. Se essa procura, se essa preocupação fosse com relação ao nosso campo de conhecimento, ou religioso, ou de aprendizado, seria espetacular. Ótimo. Mas infelizmente, só em cima da só matéria, voltado para o material. O material. É aquele objeto novo, é aquela caneta nova, ou é aquela roupa nova, ou é aquele equipamento lá, um celular, ou seja o que for. Eu conheço, né? Nivaldo, que a gente está sempre, assim, Célia, a gente está desejando mesmo. Não, eu vou ter. Mas a gente já tem mas a gente quer aquele outro. E aí, quando a gente consegue aquele outro, aí a gente já mira no próximo. Mira no próximo. Porque enquanto nós estivermos procurando saciar as nossas vontades na matéria, a gente vai ser sempre insaciável. A matéria jamais vai conseguir... nos dar essa plenitude. Não vai. Olha, eu não preciso de mais nada. Eu tenho uma pessoa muito querida do meu coração, que todas as vezes em que eu vejo uma lapiseira, eu penso nessa pessoa. Ele tem para mais de 200. Eu fico assim, mas meu Deus, pô. E ele está sempre buscando mais. E eu fico assim, mas a gente só precisa de uma. Você só vai escrever uma de cada vez. Mas aí nós somos assim. Mas, infelizmente, voltados sempre para a matéria. A gente... São os colecionadores. Se nós tivéssemos essa dedicação, essa preocupação, esse empenho nas coisas espirituais, talvez o mundo de regeneração já tinha chegado. Qual é o resumo que a gente tem que fazer disso? Vamos aproveitar o que nós já temos. O que nós já temos. Vamos olhar o que nós já temos. Vamos curtir, vamos aproveitar o que nós já temos, seja o que for. E vamos tirar um pouco essa necessidade de muitas das vezes, nos empenharmos, né, em adquirir aquilo sem uma necessidade real e absoluta. Essa necessidade, e esquecemos de aproveitar o que já temos, um exemplo claro é o nosso telefone celular. Sim.
lança um que nós ainda nem sabíamos usar. O que a gente tem. O que a gente tem, mas a gente já quer o outro. É exatamente E vai, e essa o outro. preocupação de termos, né, do ter. Então fica aí para nós essa reflexão dessa noite de hoje, né? Vamos prestar atenção nessa nossa volúpia. Célia, nós estamos na lei de destruição. Falamos semana passada sobre crueldade. Encerramos, né? Falamos sobre crueldade. E agora a gente vai falar sobre duelo. Caramba, Célia, duelo? Esse duelo que a gente vê na televisão, aqueles filmes nos antigos, filmes, né? de faroeste, um bater na cara do outro e aí dá não sei quanto aquela espaço para lá. Isso. E aí esse duelo a gente já não tem mais. Esse duelo. Mas temos outros, mais sofisticados. E aí a questão 757. Na lei de destruição, o subitem duelo. E a 757, Kardec pergunta: pode-se considerar o duelo como um caso de legítima defesa? É legítima defesa nós entrarmos num duelo? Vamos parar e vamos pensar como é que acontecia esse duelo que nós estamos falando. Esse duelo onde um tinha que sair morto. Quando é que isso acontecia? Era quando eu tinha a minha honra ferida? Quando eu fui injustiçado, caluniado. Ou seja, quando eu tive meu orgulho mexido, a minha vaidade mexida. Então, Kardec pergunta: pode-se considerar o duelo como um caso de legítima defesa? A espiritualidade simplesmente nos diz não. É um assassínio e um costume absurdo, dignos dos bárbaros. E eles continuam: com uma civilização mais adiantada e mais moral, sempre, vamos prestar atenção que a moral está sempre envolvida nesse adiantamento. Com uma civilização mais adiantada e mais moral, o homem compreenderá que o duelo é tão ridículo quanto os combates que outrora se consideravam como o juízo de Deus. Então, o duelo é uma satisfação do nosso orgulho, da nossa vaidade. E a espiritualidade nos diz que é um assassínio, é um assassinato, é digno dos bárbaros. E antigamente não tinha as cruzadas que iam lá empunhando aquelas bandeiras. Matava-se em nome de Deus. Em nome de Deus. Mata em nome de Deus. Isso é ou não é barbaridade? Não pode, não tem como a gente dar outro nome. Agora que nós já conseguimos raciocinar com mais clareza. Agora que a gente já consegue abrir um pouquinho mais a nossa visão, a gente vê a animalidade que
eram aqueles comportamentos que nós tínhamos. Em nome de Deus, a gente destruía abusivamente. Em nome de Deus, a gente praticava crueldades. Quando nós estamos aqui com esse livro, a espiritualidade nos explicando, nos ensinando, nos esclarecendo tudo isso. A gente observa, né, Célia, dentro dessa primeira questão que o Kardec faz sobre o duelo, a evolução, já que a gente vem observando da nossa civilização. Nós falamos aqui já sobre a lei de Talião, do dente por dente, olho por olho. Que já era um avanço. Você já foi um avanço, porque antes você pisava no meu pé e eu te matava. Então, a partir da lei de Talião, você pisou no meu pé, só posso pisar no seu pé. É o dente por dente, olho por olho, que foi um avanço. E aí a gente vai perceber que hoje, Célia, a gente já não tem mais um duelo. Esse duelo, aquele que a gente observa nos filmes, que você tinha a tua dignidade colocada à prova e você desafiava lá para um duelo. O desafiante escolhia qual era a arma, aquela história toda. Mas aquilo era legalizado. Era legalizado. Você podia fazer isso. Hoje você já não pode mais fazer. Então a gente percebe uma evolução. A gente sabe que hoje nós temos outros duelos. Mas esse que te levava lá a vias de fato, ao assassínio, esse já não existe mais. Ele é proibido. Então a gente observa uma evolução da nossa civilização. E uma evolução moral. É claro que a sofisticação nos fez criar outros, mas esse daqui não mais. Na questão 758, Kardec vai perguntar: o duelo pode ser considerado como um assassínio por parte daquele que, conhecendo sua própria fraqueza, está quase certo de que sucumbirá? Porque a gente sabe exatamente, né? Em casos em que esses duelos eram praticados com uma desproporcionalidade muito grande. Quem realmente estava indo participar, um sabia que quem ia ganhar, o outro que ia sucumbir. Né? Então, o duelo pode ser considerado como um assassínio, aquele que era mais forte, mais habilidoso, né? Por parte daquele que, conhecendo sua própria fraqueza, está quase certo de que sucumbirá? E eles respondem: é um suicídio. Aquele que sabia que é muito mais fraco, ele se colocava numa posição de suicídio. E o mais forte de um assassino. Né? E essa questão tem um desdobramento. E quando as probabilidades são iguais? Trata-se de um assassínio ou de um suicídio? Aí são iguais. Porque Kardec, na primeira, havia uma disparidade entre os participantes. Então, claramente se colocava na posição de um assassínio, o outro de suicídio. E quando eles eram iguais? E eles respondem: e quando as probabilidades são iguais, trata-se de um assassínio ou de um suicídio? E eles respondem: de ambos. Ou seja, você vai ter um e o outro. Você vai ter um assassino e vai ter um suicida. Porque é um confronto que só um sairia vivo. Né? Kardec traz aqui uma notinha, e ele diz assim: em todos os casos, mesmo naquele em que as chances são iguais, o duelista é culpado. Primeiramente, porque atenta fria e deliberadamente contra a vida de seu semelhante. Em segundo lugar, porque expõe sua própria vida inutilmente e sem proveito para ninguém. Qual é o proveito de um duelo, sério? Limpar a honra, né? Você veja. Limpar a honra. A honra.
que ele achava ter sido ofendido. E hoje a gente sabe do trabalho monumental que a espiritualidade tem, das várias, dos vários procedimentos que foram necessários para que um espírito reencarnasse. E aí ele vai e acaba com essa encarnação através de um duelo. De um duelo. Exatamente. É por isso que quanto mais a gente conhece, quanto mais a gente se aprofunda nesses ensinamentos, quanto mais a gente se abre para esses ensinamentos, maior se torna a nossa responsabilidade, porque a gente passa a ter condições de medir as consequências daqueles atos. Agora, Célia, você já tinha iniciado, né, esse questionamento, a gente está falando aqui desse duelo tradicional, em que civilizações antigas, civilizações não, há tempos atrás praticávamos, né? Mas que hoje nós não temos mais. Mas você disse, não temos esse. Mas temos outros tipos de duelo. Nós vivemos num eterno duelo. Né, Célia? No trânsito, quantas vezes nós nos achamos invadidos ou fechados ou por um outro e a gente vai à caça dele e disputamos? Nós já presenciamos, ou já aconteceu conosco, ou nós já presenciamos. Nossa criança na escola, Nivaldo. A criança na escola, né, que a não notinha aceita. Que vem na provinha. Que a gente fica naquele duelo, né? Ou na fila do supermercado, do carrinho do supermercado para passar na frente. Então, nós estamos sempre duelando com os nossos irmãos. E é preciso, Célia, que a gente aproveite exatamente esses ensinamentos agora para a gente poder frear essas nossas más tendências. Quando a gente perceber que entramos no duelo, seja ele de que ordem for, acende a luz vermelha e a gente para. Agora a luz vermelha já começa a acender. Eu estou duelando com esse meu irmão, eu estou querendo disputar com ele uma posição, eu estou querendo disputar com ele alguma situação. E eu não preciso disso, vai na frente, pode ir lá. Né? Vamos ceder a vez. Já temos entendimento hoje para não entrarmos mais nesse duelo. Porque naquela época, Célia, se houvesse um deles que se humilhasse, não haveria duelo. Mas humilhar... E tem um agravante o duelo, Nivaldo. Porque o duelo não acontecia no momento, no afã. Não, era marcado. Era marcado. Já com sangue frio. Já com tempo para raciocinar. Mas então aí... você poderia simplesmente dizer, você me desafiou, tal, delas. Não, eu não quero. Eu não quero. Não quero duelar. Para que houvesse o duelo, era necessário que os dois aceitassem. Um poderia sair como covarde, mas sairia vivo. É aquele covarde vivo. Mas achava-se, na maioria dos casos... Não pode. Não posso. Não vou. E o meu orgulho? E a minha vaidade? Como que vai ficar a minha honra? Né? Então, que a gente também observe esses nossos posicionamentos, esses nossos duelos menores, mas que a gente esteja sempre atento. 759. Ainda sobre duelo. É a última e depois a gente vem para um outro tema muito interessante. Isso. Pena de morte. Pena de morte, né? Mas vamos lá, na 559. Que valor tem o que se chama ponto de honra em matéria de duelo? Qual é o valor que se tem em eu defender a minha honra num duelo? Porque esse termo, Célia, a gente usa até hoje.
E a minha honra, como vai ficar? Como vai Eu vou ficar? defender, eu defendi a minha honra. Nós matamos hoje ainda em nome da nossa honra. Tá? E a espiritualidade nos responde. Orgulho e vaidade. Dupla chaga da humanidade. Que valor tem o que se chama ponto de honra em matéria de duelo? É o orgulho e a vaidade. Ou seja, valor não tem nenhum, porque você não vai defender a sua honra num duelo. Você vai defender, sim, a sua honra nos seus atos, na sua vivência, no seu comportamento, no seu dia a dia. Aí você vai defender a sua honra. Agora, no duelo, é só orgulho e vaidade. Perfeitamente. E aí, a 759 tem a letra A. Mas não há casos em que a honra se acha verdadeiramente empenhada e em que uma recusa fora covardia. Então, casos em que a honra está em jogo. Ela foi empenhada. E que uma recusa, eu não posso mais recusar participar. Porque se eu fizer isso, eu vou... Estou sendo covarde. É. E a espiritualidade nos diz, isso depende dos usos e costumes. Cada país e cada século tem a esse respeito um modo de ver diferente. Quando os homens forem melhores e estiverem mais adiantados em moral, compreenderão que o verdadeiro ponto de honra está acima das paixões terrenas e que não é matando, nem se deixando matar, que repararão agravos. Isso é óbvio. A espiritualidade mais clara do que isso não tem. Quando mais adiantados em moral, quando nós estivermos mais adiantados em moral, compreenderemos que o verdadeiro ponto de honra está acima das paixões terrenas, que não é matando ou se deixando matar que vamos reparar esses agravos. E a gente tem, né, Célia, no Evangelho, em Jesus, esse comportamento. Jesus se deixou prender. Se deixou. Ele não podia? Ele vai a Pôncio Pilatos e ele é humilhado. Ele não se preocupou em defender a honra. Ele se deixou crucificar. Né? Então, sigamos esses exemplos. Por isso é que Kardec traz para nós, e o Pentateuco, né? E traz também dentro do Evangelho, segundo o Espiritismo, todos os ensinamentos morais do Cristo. E aí tem uma notinha de Kardec. E Kardec nos diz, a mais grandeza e verdadeira honra em confessar-se culpado, o homem, se cometeu alguma falta, ou em perdoar, se de seu lado esteja a razão, e qualquer que seja o caso, em desprezar os insultos que o não podem atingir. Essa colocação de Jesus é perfeita. Mas aí nós vamos pensar assim, mas Jesus era Jesus, né?
Mas nós temos o DNA divino em nós. Nós temos todos esses ensinamentos ao nosso alcance. Como a espiritualidade lá em cima, na questão anterior, na 559, ela nos diz, a espiritualidade nos diz, que nós não vamos defender a nossa honra matando ou deixando-nos matar. Não tem sentido nenhum. Então, se eu tenho que me calar e o mundo vai me chamar de covarde, que o mundo me chame de covarde, mas a minha consciência, ela está tranquila. Porque é essa consciência que nos cobra. É a ela que você vai ter que responder. Que vai ter que responder. É a nossa consciência que nós vamos ter que responder. Então, que a gente não fique preocupado, como a Célia disse, se alguém nos chamou de covarde ou não, ou se alguém quis iniciar uma disputa conosco, que a gente recue. Pode ir, eu não vou, eu não aceito esse duelo. Porque já sabemos, nós temos que cada vez mais entender essa proposta de progresso que está nos sendo dada. Não é duelando com o nosso irmão que nós vamos galgar esse... Célia, não é aqui que nós vamos ter que mostrar os nossos valores. Não é aqui. Muito pelo contrário. E agora a gente vai iniciar, Célia, um outro tópico que é pena de morte. Pena de morte. E pena de morte, vamos falar um pouco antes, né? Porque a gente sabe que a pena de morte, ela faz parte da legislação de alguns países. De alguns países. Mas que aqui no Brasil não, no país que nós vivemos. Mas que, se nós fizermos uma pesquisa, vai ter muita gente aí que vai ser favorável. E que após esse estudo de hoje, nós vamos com certeza... A nossa ideia é que reflitam um pouquinho mais. Nós vamos mudar de posicionamento. Porque quantas vezes nós já vimos na televisão aqueles crimes bárbaros e que a gente diz assim, olha, não tem jeito, só matando. Isso aí é pena de morte. Nós já falamos isso? Bota na cadeira. Eu já falei, mas hoje eu já não falo mais. Porque o entendimento, a compreensão mudou depois que a gente estudou o Livro dos Espíritos. O que acontece, como é, e principalmente esse tema, pena de morte. Então, como a gente sempre fala, esse estudo ele é revolucionário nas nossas atitudes, nas nossas vidas. Primeira pergunta que Kardec faz sobre esse tema. A pena de morte desaparecerá um dia da legislação humana? A gente sabe que alguns países ainda têm. E que nós, de vez em quando, queremos passar a adotar aqui no Brasil também, né? Muitas das vezes, muitos de nós adota essa pena de morte particular. Não há oficialmente, mas não. Infelizmente, extraoficialmente, a gente sabe que a pena de morte ela está aí. A partir do momento em que você saca uma arma e mata o outro, você está aplicando uma pena de morte. Ou você paga para matar, você está aplicando uma pena de morte. Né? Mas oficialmente, nas leis, né, como Kardec diz aqui, a pena de morte desaparecerá um dia da legislação humana? E eles respondem incontestavelmente, ou seja, um dia vai acabar. Incontestavelmente, a pena de morte desaparecerá e sua supressão marcará um progresso na humanidade. Quando os homens forem mais esclarecidos, a pena de morte será completamente abolida da Terra. Olha, quando nós formos mais esclarecidos. A pena de morte será abolida da face da Terra. Os homens não precisarão mais ser julgados pelos homens.
os homens não precisarão mais ser julgados pelos homens. Quem vai nos julgar? A nossa nossa própria consciência. Falo de uma época que ainda está bastante afastada de nós. Os espíritos alertam, olha, isso vai demorar um pouquinho ainda. Isso foi escrito em 1867. 1857. E até agora, nós estamos em 2023, sabemos que ainda percebemos um pouco mais distante essa possibilidade de abolirmos a pena de morte do âmbito legislativo mundial e também que o homem não julgue mais os homens. Ou seja, nós próprios nos julguemos pela nossa consciência. Isso ainda vai demorar um pouquinho. A gente pode ter uma ideia do tempo que nós ainda temos para evoluir, refletindo sobre essa frase da espiritualidade. Não mais precisarão os homens de ser julgados pelos homens. Ou seja, não haverá. Quando vai, aonde, quanto tempo levaremos para chegar a essa época em que não mais existirão essas leis que temos? Porque só existe a lei porque a gente desobedece. Porque nós transgredimos. Só. Porque se nós nos comportarmos... Célia, chegaremos uma época em que só teremos as leis divinas. Divinas. Só. Não teremos outra lei. Por que as legislações, elas existem? Porque nós burlamos. Porque nós não nos comportamos dentro dos padrões de respeito, de solidariedade, de fraternidade um com os outros. Isso. Então, quando chegar essa época de nós não precisarmos julgar um ao outro, acabou a pena de morte, não vai existir mais. O que você ia falar, Nivaldo? Eu ia falar que essa necessidade da legislação paralela, complementar, veio lá desde a época de Moisés. Desde a época de Moisés. Porque quando Moisés recebe os 10 mandamentos, são 10 mandamentos, né? Ele depois tem a necessidade de preparar mais 600 e tantas leis complementares, que são leis civis, que ele dá o cunho de lei divina para que o povo respeitasse. Porque só com aquelas 10 leis divinas, ele não conseguia conter aquela população, que ainda era bruta. Então, hoje ainda, nós precisamos dessa legislação complementar, mas dia chegará em que nós não teremos mais elas. Não vamos ter mais lei nenhuma, só os mandamentos, as leis naturais, os 10 mandamentos, as leis naturais. Porque todos nós, Célia, vamos praticar a regra áurea. Fazer ao outro tudo aquilo que nós gostaríamos que eles nos fizessem. Quando nós chegarmos neste patamar, não vamos mais precisar de lei nenhuma, não vamos mais ter homem sendo julgado pelo homem, porque nós próprios vamos nos julgar. A nossa consciência vai nos punir. Kardec faz aqui, Célia, uma nota complementando essa primeira pergunta sobre pena de morte. E ele diz assim: sem dúvida, o progresso social ainda deixa muito a desejar, mas seria injusto para com a sociedade moderna se não víssemos entre os povos mais adiantados um progresso nas restrições feitas à pena de morte e à natureza dos crimes aos quais se limita a sua aplicação. É o que nós falamos aqui. A gente já observa que houve um progresso em cima das leis, para conter essa fúria do homem, nossa fúria. Mas houve esse progresso. Se compararmos
as garantias com as quais a justiça entre esses mesmos povos se esforça para cercar o acusado, a humanidade de que se utiliza para com ele, mesmo quando o reconhece culpado, com o que se praticava em tempos que ainda não estão muito distantes. Não poderemos ignorar a senda progressiva pela qual caminhava a humanidade. Assim como, Nivaldo, o dente por dente, o olho por olho, foi um avanço. Ainda hoje, esse avanço continua acontecendo na pena de morte. Algum tempo atrás, não tinha recurso. É pena de morte, é pena de morte. O método empregado para que aquilo acontecesse era mínimo. Não tinha muito estudo, não tinha muito se vai recurso. Sofrer, se não vai sofrer, não recurso. Interessa. É pena de morte. Hoje em dia, a pena de morte, não estou aqui defendendo, mas a pena de morte se é que a gente pode falar assim, humanizada, é menos sofrimento para aquele que vai sucumbir. Houve, né, Célia, um avanço no que se refere a recursos desse também condenado de se defender ainda. Porque há algum tempo atrás era culpado e vai amanhã para a forca. Né? Na semana seguinte estava lá pendurado na forca. Hoje não, hoje há recursos para que ele possa tentar se defender. Até tem, né? Então, a gente observa uma evolução e dias chegará em que não haverá mais pena de morte. Tem até a nomenclatura, o corredor da morte. Da morte, né? Mas um dia... Estamos nesse processo evolutivo, né? E a 761, a lei de conservação dá ao homem o direito de preservar sua vida. Lei de conservação. Sim. Nós vimos isso. Quem tiver dúvida, volta ainda nesse capítulo das leis naturais, volta lá na lei de conservação. A lei de conservação dá ao homem o direito de preservar sua vida. Não usará ele desse direito quando elimina da sociedade um membro perigoso. Membro perigoso. Então a gente acha que é perigoso, vamos eliminá-lo para proteger a nossa vida. Então, porque a lei de conservação é uma lei divina. Então, para eu conservar a minha vida, e aquele lá é um elemento perigoso, acaba com ele, porque eu conservo. Só chamar a atenção, né? Kardec faz essas perguntas porque ele sabe que a gente faria. Faria. Nós faríamos essa pergunta. Poxa, mas e aí? Esse elemento é perigoso. Ele precisa ser eliminado, né? E aí eles vão nos responder. E eles nos dizem, há outros meios de ele se preservar do perigo que não matando. Não precisa matar ele. Ademais, é preciso abrir e não fechar o criminoso a porta do arrependimento. Então, há outros meios, não é só matando, até porque a gente já sabe que matando não vai eliminar ele. Ele continua, mata aquele corpo físico. Corpo. Mas o espírito... Então, a partir do momento que nós matamos um inimigo encarnado, nós vamos ganhar um inimigo desencarnado, pura e simplesmente. Esse que nos perseguia como encarnado, como homem, ele vai passar a nos perseguir, talvez muito mais, como desencarnado. Então, essa é o que Kardec passa para nós. E isso aqui, matar esse... Tem uma passagem no Evangelho que diz que um malfeitor
É Lamennais, se eu não me engano. Que o malfeitor, ele está ele tá em perigo. Ele pode morrer, Sim, mas ele é um malfeitor. Aí ele diz para ele, Lamennais diz para a gente, se pode salvar, Salve-o. salve-o. E outro detalhe, né, Célia? Quando nós tomamos essa iniciativa de determinar quem vai viver, quem vai morrer, nós estamos nos intitulando de Deus. De Deus. Ora, foi feita toda uma programação divina para a reencarnação daquele espírito. E nós vamos decidir se ele vai continuar vivendo ou não. Nós, nessas posições, estamos querendo tomar o papel de Deus. E que a gente tome muito cuidado com isso. Porque nós somos seres simplesmente reencarnados também para cumprirmos a nossa... Tão devedores quanto. Tão devedores quanto. Talvez não naquela posição, mas devedores em outros. Então, já encerramos Já o nosso expirou horário. o nosso prazo. Vamos fazer a nossa prece agradecendo, Pai. Agradecendo o Mestre Jesus e agradecendo vocês, amigos espirituais, por todo esse apoio, por todo esse amparo, por toda essa luz que nos chega. Agradecendo por esses ensinamentos que tanto nos ajudam, que tanto vêm abrir as nossas mentes, nos fazendo refletir sobre a nossa real posição nesse mundo. Mestre Jesus, que a tua luz ilumine sempre o nosso caminho. Que a tua luz, Mestre, nos ajude a enxergar todos esses obstáculos aonde já tropeçamos. E que possamos, Mestre, de mão dadas contigo, poder superá-los e não mais falirmos. Mestre, nos ajude nesse nosso propósito, nessa nossa necessidade de melhoramento. Que assim seja. Graças a Deus. Graças a Deus. Paz e bem, paz e luz. Paz, muita paz.